Eu gostaria que agora você falasse do Brasil. Brasil, um pária internacional. O Brasil, ele não consegue ter acesso, aos grandes encontros internacionais, e quando ele aparece como um pária, sabe, sem notoriedade. Para a gente encerrar, como que você vê o Brasil atual, do governo atual, como um pária internacional? O que isso reflete para a população? Olha, professor, a gente tem nos últimos anos, né, uma mudança de direcionamento do Itamaraty, né, que é o Ministério das Relações Exteriores. O Itamaraty sempre foi pautado por uma atuação mais pragmática, uma atuação de defesa de valores de direitos humanos, né, de inserção internacional, de fazer parceria com o mundo todo. Né? Então a gente viu isso claramente, por exemplo, mesmo durante o governo FHC, durante o governo Lula, uma diversificação de opções tremenda, né, com os acordos com os países do sul, né, do sul do globo, no governo Dilma também, e também durante o governo Temer, apesar de ter tido uma mudança ali enquanto o Lula, por exemplo, era muito mais multilateral, o governo Temer passou a ser muito mais bilateral. Mas havia uma certa estabilidade no Itamaraty, né, na condução da política externa do Brasil. Com a entrada do Bolsonaro, a gente tem uma mudança completa de valores do Itamaraty, né? Então, valores antidemocráticos, valores anti-globalismo, né, que eles ressaltam a todo momento, uma construção de um sistema mais voltado para ideais de extrema-direita, então se unindo com o Trump, se unindo com o Viktor Orbán na Hungria. Então, existe uma mudança, uma ruptura com os valores tradicionais do Itamaraty. Então, esse é o primeiro ponto, né? Existe claramente essa mudança. O segundo ponto o Brasil está sendo visto no plano internacional, principalmente na questão ambiental, como um pária, né? Então, a gente teve agora o assassinato de 2 pessoas na floresta amazônica, e isso mostra cada vez mais que o Brasil não está preocupado com a questão ambiental, né? Então, privilegia-se a mineração, privilegia-se a pesca, predatória, exatamente, ao invés da defesa da sustentabilidade, da defesa do meio ambiente. Então, o Brasil, se continuar nessa toada, cada vez mais vai ser visto como um pária internacional por não proteger o seu meio ambiente, né? O que realmente traz consequências muito negativas. Já existem especialistas falando que caso o Bolsonaro seja eleito novamente e ele continue a não prestar atenção para a questão da Amazônia, o Brasil pode sofrer sanções econômicas. E sanções econômicas num país que já não cresce economicamente, que já tem desemprego alto, inflação alta, a tendência é a população sofrer muito com isso. Estamos chegando ao final, é óbvio. Eu comecei a ler o livro do Celso Amorim, que foi aí um grande, né, diplomata nos governos Dilma, Lula, né? Foi também ministro da Segurança. E ele, nas primeiras leituras que eu fiz, Bruno, eu vi assim, o livro chama-se Laços de Confiança. E numa das partes, nas orelhas ali do livro, ele diz o seguinte, que o Brasil sempre esteve de costa para a América do Sul. Se a gente pensar bem, o Brasil são 10 países que têm fronteira, quase 15 mil quilômetros de fronteiras terrestres, com mais de 7.800 quilômetros de litoral, mas na fronteira terrestre, o Brasil ele não faz essa parceria com os demais fronteiriços. Você acha que o Celso Amorim, pelo conhecimento dele, ele falou uma coisa que era notória e que o Brasil precisa rever esses conceitos de parceiros? O que você acha? Para a gente encerrar. Enfim, Celso Amorim é uma figura emblemática da nossa diplomacia, né? Não li o livro dele, mas pensando assim no panorama da nossa política externa sul-americana, né? O Brasil tem uma história de aproximação muito recente com a América do Sul, em geral, né? Então, se a gente for pegar século XIX, teve guerra do Paraguai, né? Já era uma relação não muito amistosa.
Início do século XX até meados da década de 40, o principal parceiro do Brasil sempre foi os Estados Unidos, né? Então havia um americanismo ideológico muito, muito forte. Isso muda um pouquinho ali com os governos democráticos de 46 e 64, né? O Brasil tenta a construção da chamada OPSA, né? Ali a ALADI também, né? Um primeiro processo de integração regional, mas ainda muito incipiente, e aí vem os governos militares e qualquer tipo de integração regional, de fortalecimento da América Latina, deixaram de lado em prol de uma ideologia de matança, né? De uma ideologia de união ali entre os governos militares, e que causou realmente um genocídio nas populações dos países, né? Com o advento da democracia na década de 80, né, década de 90, a gente tem o Brasil se voltando mais para a América do Sul. Então, o próprio Tratado do Mercosul, né, o Tratado de Assunção, que foi assinado em 91, né? A gente tem ali um dinamismo maior, mas apesar de ter um dinamismo maior, não há uma integração de fato, né, como deveria ser, como por exemplo, como é o caso da União Europeia. A gente tem uma integração econômica mal feita, né? Não temos integração social, né? Tem um pouquinho de integração social, porque você pode, por exemplo, viajar para outro país com um documento, né? Mas toda a questão trabalhista ainda é complicada. E não temos infraestrutura construída, então a gente não tem, por exemplo, questão de ligação de trilhos, né, de trem, que, por exemplo, daria até o Pacífico, daria até o Chile, que seria uma rota muito importante econômica, né? Não tem. Isso, a meu ver, talvez seja uma das críticas dele até, né? Faltou uma posição maior de liderança do Brasil quando o Brasil, no caso durante o governo Lula, por exemplo, quando o Brasil era o grande líder, investiu, mas não investiu mais do que deveria, a meu ver, essa é a minha opinião, né? Ali no governo Lula a gente tem um claro investimento maior na integração regional, uma preocupação maior, mas houve digamos, para você ter um processo de integração forte, você precisa investir mais. Nas relações internacionais a gente fala que tem um termo que chama paymaster, né? Você tem que pagar pela integração. É o que a Alemanha faz na União Europeia. Quem sustenta a União Europeia é a Alemanha e anteriormente a Inglaterra. Eles pagavam com investimento. O Brasil poderia ter feito isso de uma forma mais emblemática quando ele estava ali no seu auge, em 2005, 2006, 2007. Não fez, né? Então talvez, não sei, essa seja uma crítica dele, porque ainda existe a integração, uma integração política, mas a integração econômica está muito defasada, a integração social está muito defasada e a infraestrutura, então, está longe, né? E teve esse avanço durante o governo Lula. Depois, governo Dilma, Temer e Bolsonaro, a integração, no Bolsonaro praticamente a integração não existe, porque o principal parceiro do Brasil é a Argentina. Sim. E ele tem um conflito ideológico com o Alberto Fernandes, mas para se crescer a economia de um país como o Brasil, para o Brasil crescer, ter mais estabilidade, ele precisa da Argentina. Não importa se é de esquerda, não importa se é de direita. Ok. Então, gente, olha, tivemos aqui uma boa aula de geopolítica com o professor Bruno. Ele esclareceu de maneira bem lúcida e isso vai servir para vocês, viu? Fazer uma reflexão. Eu acho que nós estamos vivendo a desglobalização. Você acha o quê, Bruno? Olha, essa é uma discussão para a próxima desglobalização, porque o Putin, na reunião dos BRICS, né, ele disse o seguinte: o mundo unipolar acabou-se, nós estamos vivendo a desglobalização. Vai ficar isso para futuras, né, reuniões, conversa com o Bruno para esclarecer melhor, ele tem um conhecimento imenso de tudo isso, e eu também agradeço a gentileza do professor, o Dr. Bruno, estar aqui com a gente. Quer dar algumas palavras? Tá, Bruno? Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer enorme, né? Poder falar com o senhor, já disse, né? Meu professor, meu companheiro de profissão, sempre aprendo muito. Mas agora eu que aprendi, né? Então, é um prazer enorme poder colaborar, conte sempre comigo para quando precisar. Ok, obrigado. Até mais para vocês.
no cenário geopolítico no nosso canal. Você que se interessa por esse tipo de assunto, eu tenho um curso que fala da geopolítica do continente asiático. Vai lá na descrição desse vídeo e acesse o link.